Vamos ver se eu pego quem tá dentro d'água ali me cuidando. Olha quem tá dentro d'água ali, ó, uma capivara. Ali, ó, a capivara tá ali. Vê se vocês veem bem. Ela tá me cuidando aqui, ó. Ali ela, ó. Olha só. Olha a capivara. Olha ali ela, ó. Ela tá só me cuidando. Olha que legal, cara. Aqui é o... Olha ali ela, ó. Ó. É muito comum essas capivaras em todo o entorno, dentro da cidade. Tem muitos... Aqui tem muitos arroios, rios, braços de rios e tudo ligando com o mar, né? Às vezes elas andam até pelo mar, né? Eu já vi capivaras aqui no mar, que não é o normal, né? Capivara é de água doce, mas eu já vi elas no mar. Agora ela tá mergulhando. Ela mergulha e daqui a pouco elas saem aqui, né? Aqui tem as fezes, ó. Isso aqui, para quem não conhece, isto aqui são fezes de capivara, ó. Seria, para quem conhece, fezes de ovelhas, de cabras, né? É o mesmo padrão de fezes de ovelhas e de cabras, só que é maior, né? Em proporção ao meu dedo, ó, vocês olhem o tamanho do meu dedo. Um grão desses daria uns, para formar um dedo meu, 5 grãos desses formaria o comprimento do meu dedo. Elas saem, capivara é herbívoro, né? Ela come vegetais, ela come grama, ela pasta que nem outros animais, que nem um cavalo, que nem uma vaca. A capivara come capim, se tu não sabia, né? Capivara come capim, come outras plantas verdes, sei lá, é tudo verde com elas, né? Pessoal, eu comecei esse vídeo aqui na beira do rio, aqui. Isso aqui é um braço do rio Itajaí-Açu. Itajaí é toda cortada por esses braços do rio principal, que é o Itajaí-Açu. E eles às vezes botam nomes diferentes nesses canais aqui, nesses braços, mas é tudo o mesmo rio, né? O Itajaí-Açu com seus braços aqui, né? E toda cidade, e não só Itajaí, várias cidades litorâneas aqui, né, tem esses braços de rios. Por isso que as capivaras conseguem ainda sobreviver dentro das cidades. No centro aqui de Itajaí, bem no centro, lá na beira-rio, acredito que eu já mostrei alguma coisa para vocês aqui em vídeo. Lá na beira-rio tem grama, tem gramados, né, assim, jardins. As capivaras ficam no meio das pessoas, mas coisas assim, ó, de 1 metro. Elas ficam no meio das pessoas pastando, porque as que estão, aqueles rebanhos, capivaras são animais de bandos, de rebanhos. Elas são bando, elas andam em grupos, né? Então lá elas saem com os filhotes, é super bacana de ver, elas saem com os filhotes, Se uma capivara já é um bicho assim, mimoso, é um bicho querido, vocês têm que ter ideia do que são os filhotes. Os filhotinhos de capivara é a coisa mais querida que existe, é um filhote de capivara. Aí na internet tem vídeos, tem até capivaras famosas, né, e tal. Capivara é um bicho muito interessante. E assim, ó, e elas conseguem sobreviver aqui dentro das cidades. Isso é incrível, né? Que são animais
que não são domesticáveis, mas aqui, e se tu não são domesticáveis entre aspas, né? As capivaras famosas aí da internet são domesticadas, tu pega um filhote desses, só que não pega, tô falando se a pessoa, né, for alguém que faça algo errado. Uma capivara, se tu criar desde bebê, ela fica mais dócil, mais tua do que um cachorro, do que um cavalo. Para quem não sabe, cavalo é um animal muito domesticável. Gado, ovelha, aliás, qual animal não é domesticável se não for bem tratado, né? Lobo, urso, leão, o que tu quiser. Bom, tô te olhando, eu tô te olhando, tá? Eu tô te olhando. Aqui, ó, hoje é 4 de agosto, né, de 2025, e eu pensei, pô, essa data para mim é importante, sabe? Como eu comentei aí no vídeo anterior, que eu tive a experiência de quase morte, a experiência de quase morte que eu tive, essa experiência de quase morte foi na Itália, 1990. Então são 35 anos que eu já não era para estar aqui, e eu sou bem sincero com vocês. Até hoje, né, eu que era para estar como esse fantasma aí, ó, eu era para estar como esse fantasma infernizando todo mundo. Até hoje eu tenho uma bronca com os italianos que me reviveram, né? Eu poderia estar 35 anos aqui, eu poderia ter morrido com 26 anos de idade e não ter participado desses 35 anos que eu estou por aqui, né? E assim, ó, o que eu ia dizer em relação a 4 de agosto? 4 de agosto de 1989, eu desembarcava em Madrid, Espanha, né? Mas o destino final era Lisboa, Portugal, né? São 600 quilômetros entre Madrid e Lisboa. E nós fizemos, estava eu e um outro colega, nós fizemos de carona na estrada, pedindo carona para os carros, para tudo que passava na estrada. Fizemos os 600 quilômetros entre Madrid e Lisboa. Isso porque diziam que a imigração era mais tranquila em Madrid, e porque o dinheiro, o valor da passagem, né, Brasil-Madrid, Brasil-Espanha, era mais barata, a passagem era mais barata do que Brasil e Portugal. A gente não presta atenção, não é que não se presta atenção, o mapa mundi, ele é mal desenhado. A menor distância entre, digamos, depende do estado que tu sair do Brasil, mas se tu sair do centro do Brasil, Rio, São Paulo, o centro ali do Brasil vai dar mais direto em Madrid do que Lisboa, que para nós está no litoral. Vocês teriam que pesquisar isso. Mas assim, ó, como que eu fico quase 9 meses em Lisboa, e daí chega a Copa do Mundo de 1990, né? E a Copa do Mundo de 90 era lá na Itália, né? Então, a gente vai, eu e mais 2 brasileiros lá, a gente inventa de ir para a Itália porque vai ter a Copa do Mundo, e a princípio vai ter trabalho, o país está todo em reforma, aguardando a Copa e tal, assim que nós vamos parar na Itália. E eu tenho a experiência de quase morte numa garagem estacionamento de carros. O primeiro emprego que a gente teve lá, a gente não falava italiano, não conhecia nada da língua, e nem não tinha conhecidos, não tinha ninguém que estava nos esperando na Itália. O nosso primeiro trabalho na Itália foi entregar panfletos, né? Panfletagem na rua. E depois eu consigo esse emprego numa garagem estacionamento de carros.
Lá eu era manobrista e lavador de carros, né? Resumindo para vocês, eu não posso ver sangue. Se eu vejo sangue, se eu me corto, eu desmaio. Eu tenho muitos eventos em relação a sangue, a acidentes, tem incontáveis. Mas resumidamente aqui para vocês, eu faço um pequeno corte na ponta do dedo, era para ser num limpador de para-brisa de carro, mas na verdade foi uma chave de fenda que um colega lá, um filipino que trabalhava na garagem também, ele pressiona a chave de fenda ali para engatar uma mola do limpador que tinha pulado fora. A chave escapa, pega no meu dedo, assim eu faço um pequeno corte na ponta do dedo. Mas com aquele monte de sangue que sai, eu desmaio. Quando eu desmaio, simplesmente assim, ó, caio reto para frente, caio de boca no chão, quebro os dentes, corto toda a boca por dentro. E quem já cortou a boca sabe, sai muito sangue, né? Só que ali eu desmaio. Quando eu caio, eu já estou desmaiado, né? É o desmaio. As pessoas imaginam que eu tive um ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco fulminante. E me colocam de deitado. Eu já estou deitado, eu estou no chão. Me viram com o rosto para cima. E eu me sufoco com meu próprio sangue, que eu começo a respirar, né, e começa a travar todas as vias respiratórias, e é assim que eu morro. Ali eu morro. E depois, numa série de tentativas de me reanimar, isso, aquilo e tal, resumidamente eu volto, tá? Mas isso demora muito tempo e tudo, e o resumo de tudo, eu vou parar no hospital lá, todo quebrado, porque o pessoal até imagina que estavam me batendo, por isso que estavam... né, eu estava tão machucado, e eu fiquei muito machucado. Mas assim, ó, o resumo, o que foi a experiência de quase morte? Eu sinto o corpo muito leve, só que eu não tenho a ideia do corpo. Eu não me vejo, eu não sei onde é que está o meu corpo, mas eu estou indo num túnel. E quando eu começo, é uma sensação de paz muito grande, assim, ó, o lugar onde tem mais paz em toda a existência que se possa imaginar. E eu começo a entrar naquele túnel, é um túnel meio avermelhado, arroxeado, quase puxando para um azul, e é um túnel que começa talvez num diâmetro de uns 6, 7 metros de diâmetro, e ele segue, aquele túnel segue, e eu entro numa velocidade um pouco menor, e daí à direita está o meu amigo que tinha falecido 1 ano antes. Esse amigo meu tinha realmente tido um ataque cardíaco, aquela famosa morte súbita, que é o que imaginaram que eu tinha sofrido ali. E esse amigo meu, ele tinha falecido 1 ano antes, 2 anos antes. 2 anos antes ele tinha falecido. E ele está à minha direita, né, sorrindo, com um sorriso que ele sempre teve, como se estivesse aguardando a minha chegada. Eu vou àquela velocidade que eu estou indo no túnel, acelera, eu passo por ele nesse momento e acelero, e cada vez mais o túnel abre, ele vai aumentando o diâmetro e já começa a ver uma luz muito clara lá no fundo. E é uma luz brilhante, branca, clara, estourada, assim, como se fosse um flash permanente. Quando eu estou chegando lá, eu sinto que é a morte.